Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós leremos, irmãos, os versos de 22 ao capítulo 4, verso 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir, então, do verso 22. Esta mensagem faz parte da nossa série de exposições, A Supremacia de Cristo. Estas mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Diz assim a Escritura Sagrada: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Escritura. Vamos dedicar um tempo à oração, pedindo ao Senhor sua graça para esse momento. Baixe a sua fronte, feche seus olhos, peça ao Senhor a sua graça e a iluminação do Espírito. Querido Senhor, como é bom estarmos em Tua presença e como é bom podermos dedicar um tempo para expressarmos os nossos sentimentos através dos louvores, das orações, das leituras que aqui fizemos. E também, Senhor, como é bom podermos calar para ouvir a Tua voz. Sabemos, Pai, que este é um privilégio que alguns irmãos não têm tido neste momento. Alguns porque estão internados em hospitais, outros estão trabalhando, mas também, Senhor, em alguns povos, algumas nações, os irmãos não podem se reunir publicamente por conta do perigo, do risco de vida. Te pedimos Tua misericórdia sobre a vida desses irmãos. Também reconhecemos que há muitos povos que não têm a Escritura Sagrada em sua própria língua materna. Te pedimos que o Senhor levante tradutores de Bíblias, para que todos possam conhecer ao Senhor através da revelação especial da Tua palavra. Te agradecemos porque temos estes privilégios, mas ao mesmo tempo sabemos, Senhor, quão grande responsabilidade é ouvir a Tua palavra. Por isso nós te pedimos que nesse instante cada coração seja cuidadoso, diligente em atender ao Teu chamado, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este texto talvez seja um dos mais difíceis da carta aos Colossenses, pois trata de um assunto que está muito longe da realidade dos nossos dias. Como os irmãos bem sabem, a carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo no primeiro século da era cristã, a uma igreja que ele não conheceu, ele não colocou os pés em Colossos. Muito provavelmente, esta igreja foi plantada por Epáfras, um servo fiel a quem Paulo recomenda como um fiel ministro do Evangelho. E surgiu no meio desta igreja, e não apenas desta igreja, judaizantes que tentaram tirar a igreja do Senhor do foco principal, que é a pessoa bendita de Jesus. A centralidade de Cristo estava sendo posta à prova, não apenas nesta igreja, mas em muitas das igrejas. Talvez
o relato mais importante seja quando Paulo escreveu à igreja da Galácia. Ali o apóstolo Paulo chama os irmãos de insensatos, porque há pouco tempo haviam recebido o evangelho, mas já estavam sendo tentados a abandonar o evangelho por tradições judaicas antigas. A mesma coisa estava acontecendo na igreja de Colossos. O apóstolo Paulo então escreve esta carta para enfatizar a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Por isto, esta é uma carta que vai enfatizar a pessoa e a obra de Cristo, em especial nos 2 primeiros capítulos, e depois trazendo as implicações deste governo, desta supremacia de Cristo para a vida dos cristãos. Neste momento em especial, o apóstolo Paulo vai se referir ao senhorio de Cristo nas relações familiares. Então, Paulo vai falar sobre o marido e mulher, sobre pais e filhos, e neste último momento, sobre servos e senhores, ou escravos e senhores. E aqui eu afirmei para os irmãos que é um dos textos mais difíceis, porque lida com um assunto muito delicado, que é a escravidão. E quando nós falamos a respeito deste assunto, precisamos entender o assunto e sem incorrer no risco do anacronismo, visto que a escravidão sempre existiu na raça humana. Desde o início, nós vemos no Antigo Testamento, entre vários povos, a escravidão. E nós vemos também no Novo Testamento, mas o que está mais próximo à nossa mente, quando nós falamos de escravidão, é a que aconteceu aqui no Brasil, o que não tem muito a ver com a escravidão a que Paulo se refere aqui no primeiro século. O que nós temos aqui no Brasil era a escravidão racial, né, e que foi também objeto de desastre assim, em outras nações no mundo, como a Inglaterra, que foi pioneira, né, na abolição da escravatura. E nós no Brasil temos muito esta carga, né? Quando a gente fala de escravidão, a gente tem até uma certa dificuldade, porque é um assunto muito difícil para nós lidarmos. Até uma preocupação quando se faz uma comparação, né? Quando alguém não recebe todos os direitos trabalhistas, às vezes nós ouvimos os repórteres falando trabalho análogo à escravidão. Ainda que não se dê todos os direitos, dificilmente algum trabalho é análogo à escravidão. A escravidão foi algo terrível na história deste país, na história de muitos países, e é algo que a gente nunca deve querer para nação nenhuma. Nenhum homem deve ser dono de outro homem, possuidor de outra pessoa. Nós nascemos livres e devemos ser livres, e é assim que nós desejamos. Qual é o contexto, então, da escravidão aqui neste período? Porque se nós formos tratar do assunto escravidão em toda a Escritura e fazendo também uma abordagem histórica, a gente precisaria, na verdade, de algumas semanas de aula de escola bíblica dominical para lidar com o assunto. Eu pretendo ser objetivo aqui. A sociedade greco-romana foi uma sociedade que já cresceu na escravidão, já nasceu na escravidão. Os próprios israelitas, assim como outros povos, estavam debaixo de algum nível de escravidão ou de submissão pela colonização dos romanos. Mas ainda assim, havia um outro tipo de escravidão pessoal, uma escravidão da família, alguém que se tornava escravo da família. Poderia ser por vários motivos. Alguém que tinha uma dívida muito grande e que não podia pagar essa dívida, a pagava com um trabalho. Este trabalho poderia, depois de algum tempo, resultar em recurso e essa pessoa poderia se tornar livre. Entretanto, se a dívida fosse muito grande, talvez até mesmo alguém precisasse juntar parte da família para também se tornar escrava. O que nós vemos na Escritura é que, embora isso acontecesse, a Bíblia não apoia a escravidão. Isso para nós é muito claro. Inclusive o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, diz que se alguém puder tornar-se livre, que se torne livre. Então não há nenhum problema. A questão é que
o apóstolo Paulo, bem como os outros apóstolos, não influenciaram uma insurreição, uma revolução, porque certamente isto iria gerar um dano muito grande à vida das pessoas que estavam escravizadas, porque elas se tornariam então ainda mais vulneráveis do que já eram. E também certamente isto traria grande prejuízo para o evangelho. Coincidentemente, esta carta que Paulo escreve aos Colossenses, juntamente com ela, também foi enviada uma outra carta a um irmão da cidade de Colossos, chamado Filemon. E a história paralela chama a nossa atenção, porque Filemon era um homem de posses, que tinha um escravo chamado Onésimo, que trouxe algum tipo de dano a Filemon, e fugiu. Nós não sabemos se foi um roubo, algum tipo de prejuízo ele causou. E ele encontrou-se com o apóstolo Paulo, possivelmente em Roma, foi alcançado pela graça de Deus através da vida do apóstolo Paulo, e agora Paulo recomenda Onésimo voltar para Filemon, levando a carta, muito provavelmente também a carta aos Colossenses, e Paulo escreve palavras muito lindas a Filemon. Entre elas, o apóstolo Paulo diz: recebe Onésimo como alguém que é muito útil, porque o termo Onésimo tem uma alusão a útil. E Paulo diz assim: ele te foi inútil, mas agora te será útil. E recebe-o não como escravo, mas como um irmão muito precioso. E ainda diz mais: se ele te causou algum dano, se ele deve alguma coisa, põe na minha conta, sem te lembrar que tu me deves a tua própria alma, a tua própria vida. Possivelmente porque Filemon foi alcançado pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então, esta carta a Filemon, que vale muito a pena os irmãos lerem, é curtinha, ela traz então os princípios que regem esta questão de servos e escravos, de senhores e servos. O princípio é a obediência, a busca pela libertação, mas Paulo diz assim: se você nasceu sendo livre, glorifique a Deus sendo livre. Se você nasceu sendo escravo, glorifique a Deus sendo escravo, e tendo oportunidade, torne-se também livre. O que o apóstolo Paulo defende aqui, irmãos, é que independentemente da circunstância na qual o cristão se encontra, ele deve viver para a glória de Deus. Aqui então, nós vamos ver algumas recomendações a respeito deste assunto, mas para que nós possamos aplicar a nossa realidade hoje, visto que, graças ao Senhor, nós todos somos livres, eu gostaria de tratar então sobre o senhorio de Cristo nas relações de trabalho, porque neste sentido nós conseguimos traduzir ou interpretar melhor o texto para a nossa realidade, como nós, como cristãos, devemos nos portar no ambiente de trabalho. Então, o apóstolo Paulo escreve esta carta e, em especial, os versos de 22 até o 4:1 para tratar a respeito desse assunto. Outra coisa que nos chama a atenção, antes de nós irmos trabalhando aqui verso a verso, é que, se você observar, todas as recomendações do apóstolo Paulo quanto aos deveres da família por conta do senhorio de Cristo, tratam de cada parte em um verso só. Observe aí, o verso 18 fala das esposas, o verso 19 fala aos maridos, o verso 20 fala aos filhos, o verso 21 fala aos pais. Mas quando Paulo se refere aos servos, Paulo usa praticamente 5 versos para tratar a respeito do assunto. É claro que os irmãos sabem bem que a Bíblia no grego, no original, não tinha essa divisão de versículos e capítulos, mas percebemos aqui que há um texto muito maior para se tratar a respeito deste assunto. Por que eu quero chamar a atenção dos irmãos para isto? Porque é muito provável que havia uma grande quantidade de pessoas nas igrejas, tanto de Colossos como em outras igrejas do Novo Testamento, que eram escravas.
Então, Paulo faz questão de abordar esse assunto, e quando Paulo usa um espaço maior para tratar, é porque isso tinha uma importância grande para a vida da igreja, uma importância grande para a vida das pessoas. Há esta estatística, acredita-se que boa parte da igreja do Senhor no Novo Testamento era formada por pessoas que eram escravas, pessoas escravizadas. Então, assim sendo, o apóstolo Paulo dedica um tempo maior para tratar deste assunto. Nós, então, vamos abordar na perspectiva de empregados e patrões, patrões e empregados, trabalhadores e patrões. Então, assim sendo, o que diz a Escritura no verso 22 é: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Esta é a primeira recomendação do apóstolo Paulo, a obediência, a sujeição. Nós, como empregados, nós devemos dedicar o nosso trabalho, a nossa obediência àqueles a quem Deus instituiu como autoridade. Aqui, irmãos, está em jogo também o mandamento quinto da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Pai e mãe, segundo Lutero e segundo a interpretação dos reformadores, se refere não apenas aos nossos genitores, mas a todos aqueles que o Senhor instituiu como autoridade sobre as nossas vidas. Então, o que nós observamos aqui, primeiramente, é que é uma ordem do próprio Deus. E ordem de Deus é ordem para ser obedecida. Deus manda e nós obedecemos. E a ordem de Deus é que nós sejamos obedientes aos nossos senhores. Eu sei, meus irmãos, que esta sempre foi e sempre será um motivo de muita tensão, a relação de autoridade, em todos os níveis, mas no trabalho ainda mais, principalmente por conta da cultura que nós temos forte no Brasil, que promove a luta entre classes. Isso gera um certo nível de desconforto e aumenta as tensões nas relações todas, em especial nas relações de trabalho. A ordem, então, do Senhor, através do apóstolo Paulo, é obedecer em tudo. Aqui, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a integridade. O servo deve ser alguém a quem o patrão confia plenamente aquele trabalho. E como resposta a isto, o servo deve, então, submeter-se em tudo, tornando-se, então, uma pessoa confiável, alguém que não apenas é competente para cumprir aquela tarefa, mas alguém que, acima de tudo, deseja cumprir aquela tarefa. É curioso, irmãos, porque nós temos uma cultura muito forte anti-trabalho, talvez como resultado da colonização portuguesa e da religiosidade romana, que sempre viu o trabalho como algo fruto do castigo de Deus. A má interpretação da Escritura resulta num clima na nossa nação onde as pessoas trabalham almejando mais as férias do que o próprio trabalho. O trabalho é para muitas pessoas apenas um meio de obtenção de lucro, e de preferência de lucro alto e rápido, mas não um objeto de prazer, de alegria, o cumprimento de um mandato do Senhor. Pelo contrário, muitas vezes o trabalho é tratado como algo pesaroso, cansativo, e que se eu pudesse eu não faria. Então o que acontece muitas vezes é que já hoje à noite você pode encontrar no story do Instagram muitas pessoas reclamando porque amanhã é segunda-feira, né? E tem até os memes a respeito disso, né? Tem um que se tornou muito famoso, é um magrinho, eu acho que ele é da Bahia, se eu não me engano o nome dele é Sandro. Rapaz, é tanta gente seguindo ele.
né? E ele tira foto ensinando você a como ganhar um atestado médico, né, para não ir trabalhar. Ele ensina você a esfregar o olho para fingir que é conjuntivite. Ele ensina você a fazer cera no trabalho, a dar a famosa voada, né? E geralmente, neste horário da noite, aparecem os vídeos dele lembrando a você que amanhã é segunda-feira e dando uma boa risada, como se fosse algo ruim ser a segunda-feira. E vejam, meus irmãos, se isso não faz parte da mentalidade protestante também. De alguma forma, parte do protestantismo brasileiro, pela influência do romanismo, acredita que o que é sagrado é o que nós fazemos hoje aqui. E amanhã nós vamos para uma vida profana. Tanto que a gente costuma dizer assim, a minha vida secular. É como se não fosse uma coisa só. Quando na realidade nós cremos que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo então diz que nós devemos obedecer em tudo ao nosso patrão, aquele que Deus instituiu como autoridade. Essa obediência deve ser uma obediência honesta, deve ser uma obediência íntegra. Nós devemos nos tornar pessoas confiáveis. Irmãos, nós cristãos, nós temos o poder de transformar esse país. E se você observar, se nós cuidarmos bem das nossas relações familiares, marido e mulheres, pais e filhos, e no ambiente de trabalho, que é onde nós passamos boa parte, se não a maior parte do nosso tempo, se nós formos como a candeia que é colocada no velador e não debaixo do alqueire, se nós entendermos, irmãos, que estamos em missão o tempo todo e que o nosso testemunho tem grande valor, meus irmãos, nós temos a capacidade de transformar a história deste país. Se você apenas for um bom pai de família, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho e um bom funcionário, um bom patrão, você tem nas mãos o poder e a graça de ser uma bênção na vida desta nação. O que nós temos visto, infelizmente, no nosso país, é que muitos dos cristãos, fazendo esta associação entre sagrado e profano, são uma bênção na igreja, mas são péssimos no ambiente de trabalho. Ao ponto de nós vermos hoje empresas que, quando descobrem que aquela pessoa, aquele candidato é crente, preferem não contratar. Quando antigamente, só o fato de nós sermos cristãos já era um motivo a mais para sermos contratados, ou até mesmo para prestarmos algum tipo de serviço. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nós somos uma igreja que ficou queimada, usando o termo aqui entre aspas, né? Nós ficamos queimados neste país. Nós alcançamos uma má fama por conta do mau testemunho de alguns, mas temos o poder de mudar isso a partir de nós mesmos, das nossas relações de trabalho. Seja você um funcionário público ou de uma empresa privada, seja você patrão ou empregado, nós temos no nosso ambiente de trabalho a oportunidade de exalarmos o bom perfume de Cristo. E se nós o fizermos, certamente este país não será mais a mesma coisa. Meus irmãos, o texto diz, no verso 22 ainda, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo chama a atenção para um trabalho feito com honestidade, com sinceridade. Alguém que não trabalha apenas para chamar a atenção do patrão. Nós sabemos que Jesus falou a respeito disso numa das parábolas. Alguém que pegava os talentos e ao invés de fazer aquilo prosperar, enterrava. Nós temos, irmãos, em nossas mãos o privilégio, capacidade cognitiva que muitos gostariam de ter e não têm,
capacidade física, criatividade que Deus colocou em nossas mãos. Eu olho aqui para a nossa igreja e vejo irmãos tão talentosos, louvado seja Deus por isso. Nada nos falta aqui nessa igreja, de encanador, a pedreiro, a confeiteiro, advogado e gente de todas as áreas. E Deus tem abençoado a igreja, sortido a igreja com tantos dons, com tantos talentos. Meus irmãos, nós não podemos enterrar essa bênção que Deus nos deu, trabalhando como se estivesse trabalhando para homens. Cada serviço seu, cada dia de trabalho, deve ser oferecido ao próprio Cristo Jesus. É como se o bolo que você fizesse não fosse simplesmente para atender uma encomenda, mas fosse para ser saboreado pelo próprio Cristo. Você já imaginou isso? Se você tivesse a oportunidade de fazer um bolo para Jesus comer, como seria isto? Meus irmãos, se nós dedicarmos aos nossos irmãos, às pessoas que estão ao nosso redor, nós estaremos sendo os instrumentos de Deus, para a glória de Deus. Seja um trabalho mais simples, ou no trabalho mais complexo, até mesmo aqueles que iriam visitar, né? Jesus disse assim, vocês foram uma bênção quando vocês me visitaram, quando eu estava doente, vocês foram me visitar. Vejam, os trabalhos mais simples, você é um enfermeiro, uma técnica, um técnico de enfermagem, um médico. Nós estávamos comentando um pouco a respeito disso, esses últimos meses, né? Eu fiz estágio nos hospitais por aqui, alguns irmãos aqui também passaram pela mesma situação. E se tem um local onde você se sente vulnerável, seja você paciente ou acompanhante, é num ambiente hospitalar. Independente de ser público ou privado, nós nos sentimos ali extremamente vulneráveis. E quantas vezes a gente percebia o diferencial. Cada técnico de enfermagem que ia atender meu pai ou que ia atender minha mãe, enquanto eu estava lá como acompanhante, eu percebia a motivação do trabalho, que muitas vezes está estampada no rosto daquelas pessoas. Algumas vezes meu pai recebeu visita de um médico que o estava acompanhando numa outra área lá no Hospital Oswaldo Cruz, que era o Instituto do Fígado. Quando ele conseguiu a internação do meu pai para a sessão de neurologia, ele já deixou ali de ser o médico do meu pai, ou ser o responsável pelo meu pai. Mas por várias vezes, doutor Oswaldo ia lá, um jovem, irmãos, ia lá simplesmente para perguntar como é que seu Alfredo está. Seu Alfredo, eu vim lhe ver. E só isso, irmãos, mudava o dia. Mudava o dia. Ou um técnico de enfermagem que atendia com alegria. Ou muitas vezes um profissional da limpeza que entrava lá passando pano, cantando louvores a Deus. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Nós temos aqui entre nós, irmãos, e em Abreu Lima, ainda mais irmãos que estão agora se dedicando à licenciatura. Estamos muito felizes que alguns dos irmãos passaram nos concursos públicos, tanto em Abreu quanto em Igaraçu, e estão agora na rede pública atendendo as crianças, os menores. Que grande privilégio, irmãos, poder receber as crianças e fazer com elas um trabalho, tendo a liberdade em alguns locais, se dá a liberdade até mesmo de orar com as crianças, de ensinar a palavra de Deus para as crianças. Vejam, meus irmãos, nós precisamos entender que todo trabalho deve ser para a glória de Deus, e que, aproveitando as oportunidades, deve ser um meio pelo qual nós devemos, além de exercer o mandato do Senhor para as nossas vidas, nós glorificarmos a Deus também através da evangelização. Meus queridos irmãos, o que nós temos visto hoje é que muitas pessoas só trabalham para atender as demandas que lhes foram confiadas, quando na verdade o cristão deve ir muito além daquilo que é ordenado, porque ele não faz para homens, mas ele faz para Deus. Eu trabalhei um tempo, pouquíssimo tempo, na indústria. E todo ambiente que tem muito peão é um ambiente extremamente contaminado. E era muito comum nós ouvirmos os colegas dizerem assim: olha, a chefia só chega de tal hora.
Então, até a chefia chegar, naquele tempo não tinha câmeras, essas coisas, né? Não sei se hoje pode ter, enfim. Até a chefia chegar, relaxa aí, fica à vontade. Mas não deve ser assim, irmãos. Nós devemos trabalhar para a glória de Deus, fazendo o melhor para a glória de Deus. Agora tenha certeza que a tua postura correta, o teu procedimento agradável a Deus, pode desagradar os colegas, tá? O teu procedimento pode trazer desconforto. E aí nós devemos lembrar o que diz a Escritura, que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa da justiça. Ou seja, quando nós vivemos uma vida correta, fazemos o que é correto, e isto traz incômodo às pessoas. Nós devemos nos lembrar dos profetas que vieram antes de nós, e que nós somos bem-aventurados quando, pela causa do Senhor, nos injuriarem, nos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra nós. Meus irmãos, este trabalho, ele é, acima de tudo, uma atividade espiritual. Observe o verso 23. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Vamos repetir mais uma vez? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Meus irmãos, nas Escrituras, o termo serviço é muito ligado ao termo culto, ou liturgeos, né, no grego. Por exemplo, quando nós lemos o Salmo 100, aí no hebraico, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, né, a ideia ali é o serviço de culto. Mas a ideia bíblica é que toda a nossa vida deve ser uma adoração a Deus, um serviço ao Senhor. Faz parte do nosso culto diário, por assim dizer, nosso culto cotidiano. O seu trabalho é parte da sua adoração, não está desassociada. Por isso que os cristãos não devem exercer trabalhos desonestos, por isso que os cristãos não devem exercer trabalhos que não glorificam ao nome de Deus, não honram ao nome de Deus. Mas em situações normais, boa parte dos serviços é possível ser feito para a glória de Deus, nós devemos fazer como sendo uma oferta para o Senhor. Isso é impressionante. Isto é impressionante. E aqui, meus irmãos, temos muitos funcionários públicos, graças a Deus, e nós sabemos bem que muitas vezes, as pessoas sentem a diferença quando são atendidos no privado, quando são atendidos no serviço público. Mas isso não deve ser assim se o servidor público for um servo de Deus. Porque antes dele servir ao público, ele está servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E cada vida que está recebendo aquele serviço é uma pessoa criada à imagem de Deus, para a glória de Deus. E nós podemos fazer essa diferença. Seja você um profissional liberal, seja você um empregado, você deve fazer o seu serviço como um ato de culto ao Senhor. Por fim, meus irmãos, os versos 24 e 25, o texto diz: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aqui é a promessa do texto. Deus tem bênçãos para ofertar àqueles que vivem de forma honesta. Diz a Escritura Sagrada que Ele não nega nenhum bem aos que andam retamente, aos que andam de forma correta. Pois o texto diz: a Cristo o Senhor é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, irmãos, a recompensa aqui não é o salário, não é o soldo, não é o dinheiro. É uma recompensa muito maior. É uma recompensa superior.
os homens talvez não sejam capazes de pagar a intenção do teu coração. Eles vão pagar o serviço, mas eles não são capazes de pagar a integridade, a inteireza com a qual você presta o serviço para Deus. Mas Deus, meus irmãos, é aquele que sonda o coração. E Ele não vai deixar de galardoar os seus filhos quando eles andam e vivem de forma correta, quando eles obedecem à sua ordem. Há uma herança prometida para nós, que talvez nós não as adquiramos na nossa vida terrena, mas há uma promessa celestial. Por isso, irmãos, nós como servos de Deus, precisamos chamar a atenção deste mundo com a integridade do nosso serviço. Nós temos aqui em Abril Lima, nesta região, principalmente a região periférica, um cristianismo muito esquisito e talvez até num nível de secularização que seja de difícil reversão. Deixa eu explicar para os irmãos. É muito comum, quem é aqui da região de Paulista, principalmente Abril Lima, Igaraçu, é muito normal nós vermos os nomes das lojas. Pizzaria Shalom, a loja de roupa é o Shaddai. Aí a gente anda no meio da cidade e aí o rapaz da Kombi, lá o cobrador da Kombi, não sabe nem como você é, chama você de irmão e de irmã. A gente vive hoje um meio assim, né? E o que eu percebo nisso tudo é que, por conta disso, as pessoas têm usado nomes ditos evangélicos, entretanto com procedimentos mundanos, indignos. Não adianta você botar o nome da sua loja Shalom se você só faz guerra com seus clientes. Não adianta você colocar o nome da sua lanchonete El Shaddai, que significa que Deus é todo-poderoso, né? Se você não confia no poder de Deus e só nega impostos. Então, vejam, irmãos, a gente está repleto de evangeliquez nominal, mas de uma prática ímpia. E aí nós caímos no mesmo erro que outrora nós acusávamos os romanistas, de viverem um cristianismo nominal, católico não praticante. Agora nós temos evangélicos não praticantes. E na prática muitos são não praticantes mesmos. E meus irmãos, não é isso que Deus quer de nós. Você não precisa colocar o nome da sua loja, um nome bíblico. Se quiser colocar, não há nenhum problema. Mas você não precisa disso. O que você precisa é ser bíblico no seu procedimento, nos seus negócios, honesto na sua vida, no seu procedimento, na forma como você trabalha, na obtenção do lucro justo, sem trabalhar com usura, com um desejo enganador, com o objetivo de ter um lucro rápido, às vezes se utilizando da desgraça, da miséria, até mesmo da ingenuidade do outro. De nada adianta você colocar música evangélica na sua loja, de nada adianta você colocar nome evangélico, dizer evangélico, se você não é evangélico de verdade, se o seu procedimento não é evangélico. O que Paulo está exigindo de nós, com a iluminação do Espírito Santo, é que nós lembremos que, se nós formos desonestos, Deus vai cobrar de nós a nossa desonestidade. Se nós formos injustos, nós receberemos a recompensa negativa da parte de Deus. Então tome muito cuidado. Quando você for trabalhar amanhã, você precisa chegar cedo no seu ambiente de trabalho. Você precisa cumprir a sua tarefa. Não é opção. Não é opção. Não é porque todo mundo chega tarde. Não é porque todo mundo faz um trabalho meia boca. Não é porque todo mundo faz assim e vai levando com a barriga que você tem que fazer da mesma coisa. O teu padrão
não é o teu colega de trabalho. O teu padrão é Jesus. O padrão do crente é a Escritura. Então o cristão, irmãos, precisa ser o funcionário mais excelente da empresa. Às vezes ele não consegue ser o mais competente. Se puder ser, melhor ainda. Mas o mais excelente ele precisa ser. O mais comprometido, o mais honesto, o mais íntegro e aquele que exala o bom perfume de Cristo. Amanhã você vai para a sua missão. Para a sua missão. Não é um mero trabalho. Não é o cumprimento de um horário. Não é o meio apenas de você obter recursos para manter a sua casa. É o local que Deus te colocou para você ser sal da terra e luz do mundo. Mas não adianta falar do Evangelho se você não cumpre as suas obrigações. Cumpra as suas obrigações, faça com excelência, e quando os homens virem as suas boas obras, você aponta para o Pai que está nos céus. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por fim, irmãos, eu encerro com o verso 1 do capítulo 4, que é a parte que cabe aos senhores. Nós temos alguns irmãos aqui que são empresários, temos alguns irmãos aqui que têm suas próprias atividades, e esta é uma palavra especial para vocês, mesmo também sobre aqueles que estão sobre algum tipo de coordenação, em algum nível de autoridade em seu ambiente de trabalho, tendo funcionários, colaboradores à sua disposição para o serviço. Depois de Paulo falar, então, aos servos, ele agora fala aos senhores. E o que Paulo fala é: tratai os servos com justiça. Vamos ler todos juntos, irmãos, o verso 1, capítulo 4, vamos lá. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, servos de que também vós tendes Senhor no céu. amém. Tratar os servos com justiça e com equidade. Irmãos, não é lícito aos patrões negarem os direitos dos trabalhadores. Essa tensão antiga, ela é resolvida pelo apóstolo Paulo pelo princípio maior, que é o princípio que nós estamos usando, o próprio apóstolo Paulo usa, para reger todas as coisas. O Senhor é Cristo. O patrão não tem autonomia. Ele é um patrão para a glória de Deus. Ele é um chefe para a glória de Deus. Ele vai prestar contas da sua chefia, da sua autoridade, a uma autoridade maior. Isso não pode ser esquecido. É o que o apóstolo Paulo enfatiza aqui. Por isso, irmãos, o patrão não deve usar de injustiça, de ameaça, de retirada de direitos que são lícitos, que são corretos, que já foram conquistados pela sociedade, ou talvez até mesmo por causa da posição, oprimir os seus inferiores, tratando eles com desgosto, com desprazer, como se eles não fossem gente criada à imagem e semelhança de Deus. Muitas das revoltas, e aqui não é uma defesa a algum tipo de insurreição, mas muitas delas foram resultados dos maus tratos, que foram muitas vezes, que aconteceram muitas vezes aos empregados, muitas revoltas. Meus irmãos, o crente a quem Deus constituiu autoridade deve oferecer aos seus empregados toda a condição para que o ambiente seja agradável, para que o ambiente seja justo, para que seja um ambiente de paz. Meus irmãos, eu creio que alguns de vocês aqui, já passaram por algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. Não há nada
que mais dilacera o coração de alguém do que acordar e ter que ir trabalhar num ambiente hostil. É terrível. É como se você estivesse indo para a arena dos leões, para a cova dos leões. Não tem coisa pior. Um ambiente contaminado pela injustiça, um ambiente opressor de trabalho, é algo terrível. Quantas pessoas não têm adoecido? Não são poucas, irmãos, as pessoas que têm entrado em depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade generalizada, e muitas delas adquirem esses tipos de enfermidades no ambiente de trabalho, quando este ambiente se torna hostil, belicoso, um ambiente difícil de conviver. E, meus irmãos, aqueles a quem Deus instituiu como autoridade devem ser os responsáveis por fazer com que todo este ambiente negativo seja destruído. E o ambiente de trabalho seja um ambiente de paz, de tranquilidade, um ambiente agradável. Nós sabemos bem, irmãos, que quando um funcionário está sendo atendido nas suas necessidades, o trabalho dele flui muito melhor, ele dá muito mais resultados. Por isso nós temos visto cada vez mais as sociedades flexibilizando as formas de trabalho, para que as pessoas consigam trabalhar com maior tranquilidade e assim oferecerem maior excelência. Irmãos, independentemente das leis trabalhistas, há a lei de Deus aqui. E aí, se de repente o patrão diz assim, mas a lei não manda. Bem, as leis deste país, mas a lei de Deus manda você tratar o seu empregado como alguém que é a imagem e semelhança do Senhor. Como nós podemos fazer isso, patrões? Sempre lembrando de agradar os funcionários. Veja, irmãos, às vezes o ambiente de trabalho se torna ruim porque falta elogio, falta incentivo, falta apreciação, falta compreensão das demandas. Vejam, irmãos, muitas vezes as leis precisam entrar pela falta do amor. Às vezes, por causa da lei, as pessoas cumprem, mas o cristão, o patrão cristão, deveria se antecipar às leis e, de repente, tendo até mesmo uma diminuição no seu lucro, mas oferecendo um ambiente de bem-estar para o seu funcionário. Veja, irmãos, agora nós estamos discutindo no país a flexibilização das escalas de trabalho. Estamos também discutindo a licença paternidade, né? Todos nós sabemos, irmãos, como é bom quando nos primeiros momentos do nascimento de um filho, o pai está presente, até para ajudar a esposa, para lidar com aquilo. É claro que as leis são importantes porque asseguram num mundo caído, mas dentro de um ambiente onde o patrão é cristão, ele deveria entender essa necessidade e, independentemente de lei, oferecer ao seu empregado a oportunidade dele estar os primeiros momentos da vida do seu filho junto com a família. Irmãos, aqui são sugestões, tá? Aqueles que Deus deu a autoridade de terem funcionários. E tem muitos outros exemplos que nós podemos tornar o ambiente de trabalho um ambiente agradável para a glória de Deus. De repente, você não é um patrão, no sentido de ser o dono da empresa, mas se Deus te deu a autoridade para você chefiar uma equipe e você tem ali a liberdade de flexibilizar determinadas coisas, demonstrando ali os princípios e valores do Evangelho, sem que isso traga algum tipo de prejuízo para o trabalho, para você mesmo, meu irmão, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Trate com justiça e com equidade. Aqui é um outro ponto importante, né? Equidade não é igualdade. Equidade é você entender a necessidade tratando de forma proporcional. Nem sempre a realidade para um é a realidade para outro. O cristão que é patrão, que é chefe, deve entender tudo isso. E qual é, então, para encerrar, irmãos, o argumento
do apóstolo Paulo, para finalizar. O apóstolo Paulo diz: certos de que vós tendes também Senhor no céu. Certo de que também vós tendes Senhor no céu. Irmãos, como nós gostamos de ser tratados pelo Senhor? Com graça, com misericórdia, com justiça também, com verdade também, mas com graça e com misericórdia. Nós temos um Senhor no céu, e Deus nos deu a oportunidade, alguns, de serem também senhores na terra. Que você possa usar como modelo, não os senhores deste mundo, não os chefes deste mundo, mas que você possa lembrar sempre do Senhor que está nos céus. Eu lembro, irmãos, de uma vez, enquanto assistia um desses realities antigos, lá com o Roberto Justus, eu acho que era o Aprendiz, e tinha um rapaz lá que estava almejando ser sócio dele na empresa. Eu acho que eu já contei aqui para os irmãos algumas vezes. E um dos concorrentes lá pediu para deixar o programa porque queria viajar para ver o nascimento da sua filha. Era a sua primeira filha, estava muito feliz. E naquela ocasião o Roberto Justus assim descascou o rapaz, sabe, deixando assim todo mundo chocado, dizendo: você está deixando a maior oportunidade da sua vida apenas para ver sua filha. Olha, eu não vi o nascimento das minhas filhas, não vi o crescimento das minhas filhas, mas vou poder oferecer para elas uma vida tranquila no futuro. Irmãos, esses são os valores do mundo. Os valores do reino de Deus são diferentes. A gente abre mão de ter um lucro maior financeiro para poder estar mais perto dos nossos familiares, porque a família tem um valor maior do que o dinheiro. Nós não somos servos de Mamon, nós somos servos de Cristo. Lembro também de um jogador de futebol que, na concentração, para o último jogo, viajou para ver o nascimento da sua filha, e um dos repórteres perguntou ao treinador se ele não achava que aquilo ali era uma desonra para com o time. E o treinador disse assim: você tem filhos? E a repórter, ou o repórter, não lembro, disse: não tenho. Mas se tivesse, não faria o que ele fez. E aí o treinador disse assim: você não sabe do que você está falando. O nascimento de um filho é o momento mais importante da vida de um homem. Isso aqui não é nada diante disso. Veja, um treinador da equipe. São os valores do reino de Deus. Façamos tudo para a glória de Deus, meus irmãos. Sejamos servos ou sejamos patrões, que façamos tudo para a glória de Deus. Eu gostaria de encerrar esta mensagem, queridos, lembrando aos irmãos a respeito do assunto que tratamos logo no início da escravidão. Lembrar aos irmãos que, embora o cristianismo, por assim dizer, tenha nascido num ambiente onde já havia escravidão, foi o próprio cristianismo que promoveu a libertação de escravos. Se você tiver curiosidade, conheça a história de William Wilberforce. Ele era um cristão, um parlamentar inglês, que foi o primeiro a desafiar o Reino Unido, a Inglaterra, a libertar os escravos. A história de William Wilberforce foi contada no filme Amazing Grace, ou, como traduziram para cá, para o português, Jornada pela Liberdade. Não é a tradução ipsilitrem, Jornada pela Liberdade. Esse filme está à disposição em muitas plataformas de streaming, e vale muito a pena você conhecer a história, porque além da história de William Wilberforce, também conta um pouco da história de John Newton, um ex-capitão de navio negreiro que se converteu e que também trabalhou em favor da abolição da escravatura. O que nós cremos, irmãos, é que o Evangelho é libertador para o homem internamente e também externamente. Que nós nunca, jamais
aceitemos a escravidão como algo normal. Agora, lembra aos irmãos que todos nós somos escravos de Cristo. Essa é a escravidão mais preciosa que o homem pode ter. E ainda que alguém seja livre das cadeias humanas, se não for livre das cadeias espirituais, das cadeias do coração, ele continua um escravo do pecado. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Ele foi servo e é Senhor. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé.